plaquinha da próxima aula. Se for ver, é uma aula muito curta. Mas como é uma coisa nova, ela pode nos deixar inseguros até a gente se acostumar com a matéria. Então vale a pena a gente começar hoje nessa brincadeira. Vai ter que te familiarizar com a seguinte simbologia, dá uma olhada. Ó. Essas linhas retas eu acho que já entendeu o que é, né? São fios condutores. Beleza? Fios de cobre. Que os bandidos roubam nas escolas por aí. Certo? A plaquinha, o tamanho menorzinho, é o polo negativo de alguma fonte de energia elétrica, uma bateria de carro, uma tomada. E o lado positivo, maiorzinho. Esse sujeito ali, que também em alguns livros aparece, em vez de ser com esse símbolo aqui, aparece com esse símbolo aqui, ele é a representação de um resistor elétrico. O que é um resistor elétrico? Como o nome já diz, ele é um cara que tem a propriedade de resistir à passagem de corrente elétrica. Enquanto um fio condutor fala para os elétricos, vai que está liberado, vai. O resistor fala, ó, devagarzinho, opa, vamos, menos. Ou seja, o resistor, quando vai ser percorrido por elétron, ele segura a passagem dos elétrons um pouquinho e por isso que ele esquenta, transforma energia elétrica em energia térmica, o famoso efeito Joule. Não sei porque eu falei de francês quando eu falei de Joule, isso ficaria em inglês, né? O ampere é francês, certo? Então eu não sei realmente qual seria a pronúncia de um inglês, de um britânico para Joule. Sei lá, não sei. Então tá. Tudo bem? O nome desse cara? Resistor. Essas linhas retas são fios condutores. E isso aqui a gente pode chamar de fonte de tensão elétrica, certo? Ou gerador de eletricidade. Então vamos dar nome aos bois. Resistor, fio condutor, fonte de tensão elétrica. DP, pode ser, né? Diferença de potencial. Ah, não, assim, ó. Vamos chamar de ou tensão elétrica também, pode ser, para não confundir com a tensão nas cordas ano passado, tensão elétrica. Ou ainda um gerador de eletricidade. Um gerador elétrico, para ficar mais bonito. Tudo bem até aqui? Tu já sabe o sentido real da corrente elétrica, que é definido pelos elétrons. Tu sabe o sentido convencional, porque o pessoal não sabia no começo qual era o valor o sinal das carguinhas, chutaram errado. E agora nós vamos ter que ir para o laboratório começar a brincar com isso, para ver se a gente entende como é que a natureza funciona a respeito disso. Só que na física a gente tem que medir as coisas para a gente poder avaliar o que está acontecendo. Então eu te faço um grande desafio. Eu duvido que tu adivinhe o que um aparelho chamado amperímetro faz. Muito bem. Amperímetro mede a corrente elétrica. Mede quantos amperes estão passando por ali. E adivinha o que é um aparelho chamado voltímetro? Tu viu que o cara não vai falar voltagem, que até o voltímetro puxa para isso, né? Como se fosse um verbo. Para quem não sabe, volts vem do nome Alexandre Volta, o pai da pilha, né? O pai da pilha. Só por que pilha chama pilha? Porque pilha antigamente era uma pilha de metais, uma placa metálica empilhada na outra, né? Beleza. Aí, um sujeito chamado Ohm começou a brincar com circuitinhos elétricos. Imagina aqueles cheios de pilhas lá. Poderia selecionar qual era a DDP, qual era a tensão que ele ia usar em cima do resistor. Vamos supor então que ele usou pilhas de 10 volts, 20 volts, 30 volts, só mais uma, 40 volts. E à medida então que ele ia usar uma bateria aqui de 10 volts, ele olhava para o amperímetro e via qual era a corrente elétrica, tudo bem? Vamos lá. Então montamos o circuitinho do laboratório, engatei a minha bateria aí, verifiquei, essa tá boa, 10 volts. Aí eu olho para esse aparelhinho aqui e leio. No laboratório vai ser o número do mal que vai aparecer ali. Como aqui na
sala de aula a gente é do bem, a gente vai botar o número do bem ali. Deixa eu ver o número bem bonito? Sim, 2. Deixa eu verificar. É 2 mesmo. Aí dobrou para 20. Tirei essa bateria de 10, botei uma de 20. Deixa eu ver. Por 20 exato. Incrível como essa bateria é boa. Aí deixa eu ver. Cara, tu vê, mesmo sem nunca ter estudado o fenômeno, intuitivamente tu vê. Se bota uma bateria que é o dobro de potente, digamos assim, né? O dobro de tensão ela tem, então vai empurrar o dobro de elétron por segundo. Faz sentido? Obrigado. Deixa eu ver se faz sentido. Daqui para cá aumentou 4 vezes a tensão. 2 vezes 4, 8. O homem olhou para isso e pensou, mas isso só deve ter acontecido porque eu usei aquele resistor X. Se eu tivesse usado um outro resistor, deve ser diferente. Aí o homem pegou, tirou o resistor X. Isso deve ter sido uma coincidência. E botou um resistor Y ali. Tu viu? Agora já é outra coisa que tem ali. Antes era uma lâmpadazinha fraquinha, agora é uma lâmpada mais forte. Tudo bem? Ou vice-versa, tanto faz. Ou é um pedaço de carvão. Sim, carvão é condutor. Beleza? Então tu tirou isso, tirou um pedaço de metal enrolado que tinha e botou um pedaço de carvão. Carvão. Carvão é condutor? Sim. Não sei se tu sabe, né? As primeiras lâmpadas foram feitas com filamento de carvão. O Thomas Edison estava puto da cara, que estava queimando os filamentos da lâmpada. Queimando, aí botava mais uma lâmpada, ela acendia 3 segundos, brilhava e queimava. Pô, que lâmpada ruim que eu fiz. Ele estava a ponto de desistir. Eu acho que até um pedaço do dedo da mãe dele ele resolveu usar de filamento, porque não tinha mais o que usar. Tudo, vou pegar o rabo do gato, botava lá, pegava fogo, o rabo do gato, que é bom mais um filamento. Ele estava tão puto, mas tão revoltado que ele pensou, vou botar uma coisa que já está queimada, eu quero ver queimar. Ele pegou um pedaço de carvão queimado, colocou no filamento da lâmpada, aí brilhou e demorou um monte a romper. Então as primeiras lâmpadas, elas brilhavam muito pouco, né, mal e porcamente, e um filamento fino de carvão era usado. Carvão. 10, 20, 30 e 40. Por falta de baterias, ele usou as mesmas baterias da experiência anterior para testar o pedaço de... Muito bem. Deixa eu ver. 10, que nem na outra. Exato, ali, ó, 10. Só que quando ele foi ver a corrente... Porque eu não poderia colocar mais, né? O carvão não pode ser tão condutor quanto os metais, né? Condutor, mas não tanto assim, né? Então eu diminuí a corrente elétrica. Faz sentido? Pode continuar, por favor. Ele, deve ter sido uma coincidência. De novo, dobrou e dobrou, triplicou e triplicou. Deus não pode ser tão organizado assim. Cara, ele colocou todo tipo de material condutor que tu pode imaginar aqui. E o que ele percebia é que ao dobrar a tensão, a DDP, a corrente elétrica, ao triplicar, então ele escreveu uma coisa. Ele escreveu uma coisa que hoje é chamada primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. A corrente, vou botar o nome completo. A intensidade de corrente elétrica que percorre um resistor. Aí eu vou deixar um espaço aqui para depois a gente completar, tá? Um resistor é diretamente proporcional a DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. É diretamente proporcional a, vou mudar, a tensão elétrica aplicada ao resistor. O que são coisas diretamente proporcionais? É que uma dobra, uma triplica. Então tu vê, o Ohm, ele simplesmente escreveu aquilo que ele viu no laboratório. E ele testou
Muita coisa diferente aqui. E tudo que ele testava, a lei era obedecida. Ele, pô, eu mandei bem. Show. O pessoal chegou até a criar uma grandeza física nova depois disso. Definição. Vou definir para vocês uma coisa nova. Resistência elétrica. Resistência elétrica é uma característica dos resistores. Como é que se mede uma resistência elétrica? Basta tu dividir V por I. O que é o V mesmo? Voltagem. Isso, popularmente voltagem. Nós, para a galera da internet não ficar sacaneando a gente vai chamar de DDP, ou então de tensão elétrica, para não confundir com a tensão nas cordas, por exemplo. Vamos ver se essa definição de resistência elétrica é justa para aquilo que nós estávamos estudando? Qual seria a resistência elétrica do resistor X? Vamos fazer os cálculos aqui. O resistor X, a tensão dele seria V por I, que é? Claro, né? Se manteve a mesma proporção, né? Certo? Então vamos pegar a primeira que está gostosinho de fazer. 10 por 2, Rx deu 5 volt por ampere. Concordam comigo? Isso é em volts mesmo, né? Isso aqui é em V mesmo, isso aqui é em ampere, né? Volt por ampere. O que será que significa 5 volts por ampere? Cada 5 volts faz passar pelo cara 1 ampere. Então 10 volts, 2 ampere. Faz sentido? Tudo bem? Para puxar o saco do gênio que percebeu isso, a gente chama de ohm. 5 ohms. É aquela letra grega ômega. A letra grega ômega ela é assim, ó. Mais ou menos, né? Isso, professor. Isso é o ômega, certo? O meu vai ficar assim daqui a pouco. Tá? Não tem nada a ver. E que um grego não esteja vendo, ele deve rolar de rir da minha cara. Então, ó, Rx igual a 5, o que mesmo? Ohm. 5 ohms. Ohms. Ry, qual é a resistência elétrica do resistor feito de carvão? Isso, 10 dividido por 0,5? 20. 30 por 20. 40 por 2, 20. Mas o mais gostoso é fazer 20 volts por 1 ampere, que dá 20 volts por ampere, que a gente chama de 20 ohms. Engraçado, não tinha que ter dado menor resistência elétrica do carvão? Não, né? Ele resistia mais mesmo, né? Para os mesmos 10 volts, ele deixava passar menos corrente elétrica, então ele resiste mais. Por isso que deu um resultado maior. Faz sentido. Com esta definição de resistência elétrica, quantas perguntas diferentes, basicamente, eu posso te fazer? Qual é o R? Te dou o resto. Qual é a tensão? Te dou o resto. Qual é o I? Te dou o resto. Mesma matemática da outra, não vale a pena fazer 3 exemplos bobos de novo. O problema é que o tempo foi passando, a ciência foi avançando e a gente descobriu materiais diferentes dos outros materiais existentes. Por exemplo, gálio e silício, elementos da tabela periódica. Quando a gente dopou metais com galho e silício, eles apresentaram uma propriedade absurda. Apresentaram uma relação de corrente com tensão que não era diretamente. Até uma certa tensão a corrente era zero. E depois de uma certa tensão passava a corrente elétrica. Simples, então o cara é condutor ou ele é isolante? Ora condutor, ora isolante. Então ele é um semicondutor. Semicondutor. Tudo bem? Ou seja, essa primeira lei de Ohm não é lei de verdade. Ela só funciona para uma certa gama de materiais. Aí então o Ohm é um merda, professor. Não. Ele não errou, na verdade. Até onde ele estudou, ele acertou. Depois o pessoal descobriu que tinha mais coisa ainda. Para não jogar fora a lei, a intensidade de corrente elétrica que percorre um resistor ôhmico. O que é um resistor ôhmico? É aquele que obedece à lei de Ohm. É aquele cuja corrente é diretamente proporcional à tensão. Certo? É diretamente proporcional à tensão aplicada ao resistor. Que tem uma outra forma de resumir a lei. Resistência constante. Isso que é ser ôhmico, é ter resistência constante. Eu não sei porque no meu terceirão eu
Isso aqui é a definição de resistência. A lei de Ohm diz que dobrando isso, isso dobra. Triplicando isso, isso triplica. Isso vale para todo mundo? A gente achava que sim. Hoje a gente sabe que não. Que tem materiais como, por exemplo, o silício, o galho, que são usados para fazer chip de computador, são semi e não obedecerão às leis de Ohm, como a gente imaginava. Cara, já dá para tu arriscar, anota a tua tarefa. Além de fazer uma página a mais daquela que eu te acompanhei aqui, vamos ver, a gente pediu a página 5, né? Faz a 4 e a 6 também. Faz a 4 e a 6. Então, Física C, aula 1, página 4 e 6. Aula 2, páginas 9 e 10. O ideal é sempre também dar uma lidinha, né? Não custa dar uma lidinha no capítulo. Porque, por exemplo, se eu faço um gráfico de V por I para o resistor ômico, como dobra um, dobra o outro, triplica, triplica, o gráfico dá uma reta. Agora, se o resistor não é ômico, o gráfico não fica reto. Tu vai precisar perceber isso para matar um itemzinho ou outro. Quanto tempo eu tenho? 9 minutos. Então tu pode começar agora, de repente. Ah, professor, então agora eu vou para 4 e para 6. Não, essa aqui eu já estava do teu lado quando tu começou e tu foi bem. Então arrisca alguma coisa na 9, para ver se tu pegou a manha dessa minha fala de agora. Oi. Sim, importante vocês terem maturidade em sala de aula, em casa, para que no final de semana tu possa fazer um pouco da Física B que sobrou, porque tu ia ter prova, eu não corrigi, e um pouco dessa, certo? A Física B me amedronta menos porque tu já tem mais familiaridade com vetores. Por isso que eu ainda insisto, começa na 9, que é uma coisa totalmente nova para ti. Aí se tu empacar, tu não vai ficar triste que eu tô aqui, eu posso correr aí e te ajudar. E aí em casa tu consegue avançar mais um pouquinho. Muito obrigado, galerinha, pela paciência, pela atenção. 3 aulas de física não é fácil.